Pessoal, os influenciadores petistas e o pessoal petista no geral está alvoroçado. Segundo eles, nunca existiu um presidente melhor do que o Lula. Principalmente com o anúncio do Lula agora para o Rio Grande do Sul. Afinal, Lula vai mandar, ou seja, o governo anunciou um pacote de 51 bilhões para trabalhadores e empresas no Rio Grande do Sul. Veja as medidas, essa matéria é do Infomoney, mas será mesmo que é assim que está acontecendo? Vamos fazer uma análise minuciosa do caso? Segundo o Infomoney, ao todo serão destinados 50,945 bilhões em recursos, com mais de 3,5 milhões de beneficiários, entre trabalhadores, beneficiários de programas sociais, produtores rurais, empresas, estados e municípios. Tá, parece uma coisa maravilhosa, mas o governador do Rio Grande do Sul deu uma entrevista ao Datena. E aí ele precisou explicar que a coisa não é bem assim como os petistas estão desenhando, não. E como o governo também está anunciando. Seria uma fake news, uma omissão de informação? Dá uma olhada na entrevista do Eduardo Leite ao Datena aqui e observa aqui que a coisa não é bem assim. O governo Lula vai mandar 50 bilhões ou já mandou. É o suficiente até agora? É pouco? Como é que o senhor analisa isso? É importante mencionar que acho que são gestos importantes do governo do presidente Lula, mas esses 50 bilhões, para ninguém se confundir, não vem pro governo do Estado. Esse é um recurso anunciado aí que envolve financiamento às empresas que foram atingidas, então pelo menos 30 bilhões desses 50 aí, na verdade, são operações de crédito, né? São empréstimos que as empresas vão fazer para poder fazer não é dado, né? Espaços. Não é para o governo e não é dado nesse caso, né? Tem ali antecipação de Bolsa Família, antecipação de pagamento de restituição do imposto de renda, dinheiro que já é, portanto, das pessoas que o governo está antecipando. Não estou aqui diminuindo a importância, mas só para calibrar as expectativas, porque alguém pode ver isso e achar que é um dinheiro que está vindo na conta do governo para poder fazer reconstrução, e até agora isso ainda não foi ajustado com o governo federal. O ministro Haddad está sendo atencioso, tenho conversado com ele, conversei agora há pouco com ele, inclusive, e estamos aí num processo de articulação para encaminhar uma solução em que o Estado possa ter um espaço de tempo, né, mais longo, sem o pagamento da dívida à União, para que a gente consiga ter fôlego aqui para colocar o nosso orçamento onde ele precisa estar, que é na reconstrução do Estado. Então não faz sentido que, enquanto o Estado está precisando aqui fazer pagamentos de infraestrutura, de recursos humanos, de apoio às famílias, esteja sendo demandado pela União em muitos bilhões de reais para pagamento de uma dívida monumental que o Estado constituiu num passado distante. Pois é, então, para deixar bem claro, é empréstimo, é adiantamento, são recursos que vêm, mas não são recursos destinados ao Estado para reconstrução do Estado, ou seja, não são recursos novos. Então, muito cuidado com as informações que você consome, que eu estou vendo muita gente falando que o governo vai dar 50 bilhões. Pessoal, outro caso que é mais uma das pérolas do Lula foi durante a entrega do Minha Casa Minha Vida, lá em Alagoas, Maceió, que o Lula resolveu soltar uma pérola, né? Quando vai fechar a porteira? Diz Lula a uma mulher que tem 5 filhos. O questionamento do presidente se deu durante a cerimônia da entrega das residências do Minha Casa Minha Vida, lá em Maceió, em Alagoas. Pois é, o Lula soltou essa. Olha só, o Lula avistou uma beneficiária que ia receber uma casa do Minha Casa Minha Vida, ali no meio da plateia mesmo. Ele já apontou o dedo e disse o seguinte: aquela menina que tem um monte de filho, ela tem 5 filhos. Eu falei, companheira, quando é que vai fechar a porteira, companheira? Não pode mais ter filho. Ela já tem 5 filhos, ela tem 27 anos. É preciso se cuidar, porque na hora que o filho nasce, é preciso saber como é que a gente vai cuidar. E nem sempre o Estado cuida, nem sempre a religião cuida. Quem tem que cuidar é o pai e a mãe. Pessoal, e só para deixar claro, eu não estou nem questionando o Lula aqui. De certa forma, eu até concordo com o Lula que se a pessoa não tem condição de cuidar dos filhos, tem que ter um controle maior. Mas assim, expor a mulher numa situação dessa
É bem vexatório o que o Lula fez. E a minha pergunta para você é: e se fosse o Bolsonaro falando uma coisa dessa? Já tinha ordem do ministro pedindo explicação, já tinha Ministério Público pedindo dano moral coletivo contra as mães. Seria uma coisa de louco. Mas quando é o Lula, quando é o governo do amor, meu amigo, quando é o governo do amor, tudo pode, tudo está liberado, até querer controlar a natalidade de uma pessoa por parte dos palpites ali do Lula, né? Então, 2 pesos e 2 medidas. Pessoal, hoje eu recebi um comentário nos vídeos que eu gostei muito e quis compartilhar aqui com vocês. Um dos nossos amigos e irmãos aí que acreditam num país melhor comentou o seguinte: Doutor Sandro, você vive falando que o Lula está enfraquecido, que a imprensa está começando a descolar, pular do barco, que banqueiros estão começando a pular do barco, mas o Lira, que pode abrir o impeachment, estava lá hoje de mão dadas com o Lula, estava juntinho com o Lula e o Lula abraçadinho até defendeu o Lira depois dele receber umas vaias. Como é que você pode falar em impeachment se o Lula está do lado do Lira? Pois é, e é verdade, ele não mentiu não. Olha essa matéria da CNN. O Lula defende Lira após a plateia vaiar o deputado em evento em Alagoas. É um comportamento que incomoda. Pois é, aconteceu na entrega do Minha Casa Minha Vida, aquela que o Lula falou da mulher dos 5 filhos. Pois é. Então, quando o Lira começou a falar, a galera petista começou a proferir vaias e uivar como lobo ali contra o Arthur Lira. Pois é, o Arthur Lira não gostou nem um pouquinho. Ficou bravo, ficou pistola da vida e chamou a plateia toda de mal educada, ficou revoltado com a plateia que estava lá. E depois o Lula saiu em sua defesa. Olha só o que o Lira falou. O meu pai, que muitos aplaudem e muitos vaiam, mas eu duvido que um morador que vai ser atendido por essas casas esteja vaiando hoje. Isso é uma falta de respeito, disse o presidente da Câmara antes do discurso de Lula. Depois do Arthur Lira ter chamado o pessoal de desrespeitoso, falar que aquilo é uma falta de respeito, o Lula foi lá e falou que é um evento político que não tem partido, não tem nada, e que ele não gostaria que as pessoas vaiassem um convidado que foi convidado na casa dele. Então, que o Arthur Lira não deveria ser vaiado. Mas, enfim, tá junto ou não tá junto com o Lula? Essa é a pergunta de milhões, que faz com que vocês fiquem sonhando no impeachment do Lula. Pois é, eu tenho uma visão sobre isso. Isso aí é tudo teatro. O Lira é movido a emendas. Se tem emendas, e acabaram de ampliar as emendas agora, o Lira está do lado. O negócio é que o Lira é igual aquela mulher bibelô ali, sabe? Aquela mulher cara, o Lula não dá conta de manter. Então, no primeiro momento, na primeira chance que o Lira tiver, o impeachment vem como uma facada nas costas. Então, o Lula acreditar que o Lira está alinhado com ele é loucura. Então, a grande questão é, o Lira, para implementar um impeachment, ele precisa de que a imprensa esteja do lado dele, de que o mercado esteja do lado dele, enfim, e que o povo esteja contra o Lula. E assim, os passos já estão sendo dados. Aos poucos, a gente começa a perceber que a imprensa já entrou em embate direto com o Lula, a maioria dos parlamentares não gosta da atuação do Lula, e enfim, o povo, não preciso nem falar, né? Pessoal, mas uma coisa eu tenho que concordar. Realmente nós vivemos a era das fake news. Tem muita gente espalhando fake news, mas do lado da esquerda, muita gente também faz isso. Como, por exemplo, espalharam uma fake news que o Bolsonaro havia morrido por causa da doença, que ele está internado agora. Mais uma grande fake news. Matéria do Pleno News, fake news sobre morte de Jair Bolsonaro fica em alta no Twitter. Pois é, um monte de gente divulgando matérias de que Bolsonaro não teria sobrevivido no hospital e que teria perdido a vida
em virtude das doenças, de erros médicos, ou então até uma teoria da conspiração de que foi encomendado ali a morte do Bolsonaro. Pessoal, nada disso é verdade, tá? Bolsonaro tá vivinho da Silva, tá bem, obrigado. Segundo a matéria do Pleno News, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado no Hospital Vila Nova Star, na capital paulistana, em tratamento com antibióticos e fisioterapia. Nessa quinta-feira, uma notícia falsa que apontava a morte do político ficou entre os assuntos mais comentados da rede social X, com vários posts contendo discurso de ódio contra o presidente. Pois é, nesse ponto a gente tem que concordar com a esquerda. Fake news, discurso de ódio é o que mais tem nas redes sociais, principalmente por parte da própria esquerda também, que sabe, falam as maiores atrocidades e o pior de tudo, com aquela cara lavada, vem pagar de bom moço. Isso é uma verdadeira vergonha. Mas vem cá, pessoal, vocês me conhecem pelo trabalho sério que eu faço. E nessa aqui não dá para criticar o Lula não, ele acertou, tá? O Lula cancelou as férias do ministro da Defesa por causa da tragédia do Rio Grande do Sul. Pois é, estava com férias marcadas, estava até pretendendo tirar as férias, mas foi publicado no Diário Oficial que o ministro Múcio, o ministro da Defesa, vai ter que continuar coordenando a atuação das Forças Armadas e não vai poder tirar férias não. Nessa aqui, ponto positivo para o Lula, nessa ele acertou. Seria um escárnio, né? Já não bastasse as críticas que o Exército Brasileiro vem sofrendo agora, o ministro da Defesa tirar férias nessa hora seria um tapa na cara dos brasileiros. Em meio ao desastre climático no Rio Grande do Sul, o governo Lula cancelou as férias do ministro da Defesa José Múcio, até então marcadas para o período entre os dias 10 e 18 de maio. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Segundo a assessoria de Múcio, ele próprio pediu para cancelar as férias por causa do trabalho necessário no sul do país. Então, parabéns para o Múcio, que teve consciência aqui e pediu o cancelamento das suas próprias férias. Acertou. Pessoal, e sobre o Rio Grande do Sul, a ajuda está vindo de todos os lados. E aqueles que o pessoal falava que era mauzão, os milionários, os empresários, estão ajudando. Agora foi a vez do grupo Metallica, tá? O grupo Metallica, que é uma banda de rock que eu particularmente acho uma das melhores de todos os tempos, doou $100 mil para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. E sem sombra de dúvidas, isso fez com que o meu respeito por eles aumentasse. A banda doou $100 mil, R$515 mil na cotação atual, para auxiliar nas famílias afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul e será administrada através da parceria com a All Within My Hands Foundation, uma entidade filantrópica vinculada à banda. Parabéns ao Metallica, parabéns a todos que ajudaram aí ao Rio Grande do Sul. E é isso aí, pessoal. Obrigado por ter acompanhado conosco esse primeiro editorial do dia. Sempre um prazer estar aqui trazendo informações para vocês. E se você gostou desse novo formato do vídeo, coloca se está agradando, se você prefere o formato onde eu uso o computador. Coloca aí nos comentários para que a gente possa ir se balizando aqui na melhor forma de produzir o conteúdo aqui para vocês. Fechado? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.